Padre Christian Shankar, como ser um adorador em espírito e em verdade. Créditos para Padre Christian Shankar, canal no YouTube Luz e Vida Oficial. Meu irmão, minha irmã, essa reflexão, essa pregação o Padre Christian fez há 2 anos atrás. Eu quero te convidar a assistir a esta pregação, a te convidar a compartilhar, a deixar o teu like, deixar o teu comentário. Não vamos perder esta grande pregação do Padre Christian Shankar. Este é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Eu te convido, conheça o meu canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, vem para a família de Cima dos Telhados. Bora pro vídeo? Deus te abençoe, paz e bem. Queridos irmãos e irmãs, os que se encontram aqui conosco no santuário, você que nos acompanha da sua casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi realizada. Nós ouvimos o evangelho desta noite, onde a palavra nos diz que é impossível agradar as pessoas. É uma ilusão muito grande, eu não sei se você tem esta ilusão, de que você consegue agradar a todos. Há uma frase que a gente brinca muito e fala, e ela é verdadeira: se Jesus Cristo não agradou, o que tirar de nós? Só que a palavra que nós ouvimos no Evangelho, ela é objetivamente isso. Jesus está dizendo que aquele povo parece com crianças sentadas à praça. Eles cantam coisas alegres e ninguém dança. Eles dizem coisas tristes e ninguém chora. Veio João, que não comia e não bebia. As pessoas implicaram com ele. Deve ter possesso, ele deve ter algum demônio com ele. Veio Jesus que come e bebe. Eles falaram, é um beberrão, um gluterrão. Ou seja, se faz de um jeito tá ruim, se faz de outro tá ruim, se fala tá ruim, se não fala tá pior. Então, qual é o sentido desta palavra? Qual deve ser a nossa meta enquanto seguidores de Cristo? Não é ficar preocupado em agradar A ou B, porque agradar as pessoas não é fácil e não deve ser a sua preocupação e nem a minha. A nossa ocupação deve ser agradar a Deus, porque é Ele que conhece o nosso coração, Ele que conhece as nossas intenções. Tem até uma historinha, certamente você já conhece, mas alguém pode não ter ouvido ainda, que havia um vovô que morava com seu netinho, e eles tinham um burro, e a vida estava muito difícil, faltando dinheiro, e aquele burro não estava sendo tão útil assim não. O vovô disse, olha menino, vamos sair comigo para a gente vender esse burro. E assim foi. O menininho saiu na frente cantando, e o vovô atrás puxando o burrinho. Passando num vilarejo, as pessoas começaram a criticar. Mas esses dois é bobo mesmo. O burro são esses dois aí, ó. Os dois andando no sol quente e puxando o burro. Monta no burro. Aí o vovô falou pro neto assim, meu neto, vamos tentar agradar esse povo, vamos subir no burro. Subiram os dois no burrinho, todo mundo. Aí sim, burro é para isso mesmo. E ele continuou, porque naquele lugar ninguém quis comprar o burro. Chegando numa vila mais à frente, as pessoas começaram a criticar. Mas é dois folgados, viu? Num calor desse, os dois em cima de um burro, vocês vão matar esse animal. Menino, larga de ser folgado, você está muito jovem. Desce do burro e puxa o seu vovô aí. Meu neto, vamos agradar o povo.
Aí o menininho desce, pega o burrinho e sai puxando o burrinho e o vovô em cima. Naquele lugar também ninguém se interessou pelo burro. Continuaram. Na vila da frente o pessoal, mas o mundo é para acabar mesmo. Trabalho infantil, que velho safado. Ele todo bonachão em cima do burro e o menino andando. Troca de lugar, coitado dessa criança, indefesa. O velho falou: meu neto, sobe que eu desço, vamos agradar o povo. E assim fizeram. Naquele lugar ninguém quis comprar o burro. Continuaram andando e chegaram numa vila. Hora que entraram na vila, o pessoal já começou. Ele falou assim: meu neto, vamos nós dois resolver o problema. Nós dois já subimos, nós dois já não estava. Eu subi, você desceu. Você subiu, eu desci. O que nós não fizemos ainda? Vou carregar o burro. Então pega nas patas da frente que eu pego nas patas de trás. E certamente alguém criticou. É sobre isso que o Senhor está falando para mim e para você. Gente, eu atendo pessoas, e como que as pessoas ficam mal quando elas não conseguem agradar? Parece que é um peso que a pessoa pôs no ombro, ela tem que agradar o tempo inteiro. E uma pessoa que vive para agradar os outros, ela não se dá a oportunidade de não estar bem. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que eu não acordo bem. E você tem que ter a liberdade de dizer: olha, hoje eu não estou bem. Hoje eu não acordei muito legal. Hoje eu não estou querendo brincadeira. E as pessoas precisam respeitar isso. Só que a lei hoje é agradar a todos. Então você está com dor de cabeça, as pessoas perguntam: como que você está? Tudo bem, eu estou maravilhoso. Você perdeu um trabalho, você acabou o namoro, o Brasil perdeu. Como que você está? Aí eu estou maravilhoso, não tem problema. Pare com este fardo de ser agradável o tempo inteiro, de viver para agradar. E aqui não é para você ser desagradável, mas é para que você se preocupe em agradar quem deve ser agradado, que é Deus. Certamente nós vamos agradar as pessoas, é lógico. É muito bom você conviver com pessoas agradáveis. Apesar que nós estamos vivendo num mundo, que não são todos, é claro que não, mas eu tenho ouvido muita coisa de gente folgada. Gente que não se manca. Não sei se na sua família tem. A pessoa está incomodando e ela não se manca. A pessoa está explorando os outros, ela não se manca. E a pessoa que não se manca, quando você fala com ela, ela fica queimadinha. Ela fica queimadinha. Quer dizer, além de folgado, não se manca. Então, conviver com pessoas desagradáveis também é muito difícil. Então nós devemos procurar ser agradáveis. Mas não se esqueça, aí eu venho citando Santo Afonso Maria de Ligório. Se você deseja agradar alguém, este alguém não pode ser outro senão o Senhor. E Santo Afonso, num dos seus escritos, ele pergunta: quando Deus nos olha, Ele vê uma vida que lhe agrada? A sua vida agrada a Deus? As suas escolhas agradam a Deus? As suas atitudes agradam a Deus? Numa pergunta só: você é agradável a Deus? Deus se agrada de nós? E o catecismo da igreja, e é sobre isso que eu quero partilhar com você, e muita atenção, anote aí, Catecismo da Igreja Católica, SIC 2096, 2096. Nós estamos aqui nos 10 mandamentos, aqui falando sobre a adoração. Eu fico não triste, mas preocupado com a carência dogmática e catequética que nós estamos. Coisa simples da fé, coisa assim
que a gente fala arroz e feijão, as pessoas não sabem mais. E aqui no catecismo vai dizer qual é o primeiro ato da virtude da religião. Eu estou aqui presidindo a missa. Vocês estão aqui no santuário presencialmente, milhares de pessoas nos acompanhando de casa. Então nós estamos agora exercendo uma virtude da religião. E qual é o primeiro ato da religião? Por que eu tenho uma religião? Por que nós estamos aqui na igreja esta noite? Por que nós somos cristãos? Por que nós viemos à missa? É uma palavrinha só, e há pessoas que não sabem. Adoração. Adoração, vai dizer o catecismo, é o primeiro ato da virtude da religião. Por que eu pratico uma religião? Porque eu quero ser um adorador. Eu reconheço que eu sou criatura e que Ele é o Criador. E que em Jesus Cristo eu me tornei filho de Deus. Mas eu não sou Deus. Então a criatura, ela agrada o Criador, ela adora o Criador, ela serve o Criador. Quando a pessoa não sabe disso, se transforma na igreja, se transforma a igreja, ou numa ONG, ou numa reunião de coleguinhas, de amiguinho, ou numa farmácia, eu só vou quando eu preciso, porque na cabeça de muitos não existe esta questão da adoração. Por que eu vou à missa? Para adorar a Deus. Por que eu rezo? Para adorar a Deus. Por que eu pratico os mandamentos? Porque eu quero adorar a Deus com a minha vida, com as minhas atitudes. E continua. O que é adorar a Deus? O catecismo responde: adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador, como Salvador, o Senhor e Mestre de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Quando eu conheço a Deus, eu só tenho uma atitude para com Ele: adorá-lo. Nós veremos no Natal, na festa da Epifania, a visita dos 3 reis magos. Você não vê os reis magos falando. Claro que eles conversaram com São José e Nossa Senhora, isso é lógico. Mas você não vê na palavra eles dialogando ali. Eles fizeram o essencial. E qual foi o essencial? Eles chegaram, apresentaram ouro, incenso e mirra, se ajoelharam, se prostraram e adoraram o Senhor. Então Jesus não é um mistério a ser descoberto, mas é alguém que precisa, como presente nosso, ser adorado. É por isso que o Papa João Paulo, Papa Bento XVI, Papa Francisco, passam horas do dia na capela adorando Jesus. Um dos empregados do Palácio Apostólico, onde morava o Papa João Paulo II, relatou em várias cartas que ele, passando perto da capela da casa onde o Papa mora, naquele prédio ao lado da Basílica de São Pedro, João Paulo estava no chão, deitado, com os braços abertos em forma de cruz, com a testa numa almofada. Seus lábios se moviam, mas ele não escutava a palavra, ele estava orando. E ele contava que ali ele ficava 1, 2, 3 horas. Um homem naquela idade, prostrado em forma de cruz, em profunda adoração. O Papa Bento XVI, todos os dias, depois das orações próprias, da liturgia das horas, da missa diária, ele ficava 1 hora em silêncio, na presença do Santíssimo Sacramento. A adoração.
O Papa Francisco, numa das suas últimas entrevistas, ele disse que mesmo de cadeira de roda, ele pede que o deixem sozinho na capela, no mínimo 1 hora, para adorar o Senhor. Então vejam, meus irmãos, que a adoração não é um adendo na nossa vida, não é um apêndice, é o principal da religião. Quando eu pratico uma religião, é porque eu quero ser adorador. E tanto o Papa João Paulo, Bento, Francisco, falam sobre o benefício da adoração ao Santíssimo Sacramento. Certamente perto das nossas casas, você que está comigo, perto da sua casa, tem uma igreja, tem uma capela, e certamente lá tem o Santíssimo Sacramento. Quantas pessoas passam na porta da igreja, indo e vindo, e não fazem nem o sinal da cruz? Não entram na igreja para fazer ali um ato de adoração, por menor que seja. Eu sei o corre-corre da vida. Eu sei que muitas pessoas não têm, porque não são clérigos. Então você não tem, talvez, esse tempo de ficar 1 hora por dia na presença de Jesus Eucarístico. Mas passar numa capela, fazer um sinal da cruz com respeito, rezar um Pai Nosso, isso não vai diminuir ou aumentar o dia de ninguém? São atitudes de adoração, como aquela historinha que se conta muito na catequese, mas que é bonitinha de ouvir, o tal do Zé, o Zé que não sabia rezar direito, e ele trabalhava num terreno ao lado da igreja, numa igreja muito grande, e ele tinha preguiça de contornar a praça, então ele passava dentro da igreja, entrava numa porta e saía na outra. E como ele não sabia rezar, toda vez que ele entrava na igreja, ele dizia assim: Jesus, aqui é o Zé. Ele saía. Todo dia ele fazia isso. Um dia ele ficou doente e não pôde trabalhar. E todos aqueles que o visitavam viam um sorriso nos lábios, um brilho no olhar, até que alguém perguntou: ô Zé, você fica sozinho o dia todo? Por que você mantém essa alegria toda? Ele falou assim: sozinho o dia todo? Todo dia eu recebo uma visita especial. Quando eu podia eu ia. Agora que eu não posso, ele vem. Toda noite Jesus senta aqui na minha cama, ele fala comigo assim: ei Zé, aqui é Jesus. Ou seja, uma presença que passa, mas é uma presença que permanece. São as pequenas jaculatórias. O cardeal Raniero Cantalamessa, ele trabalha num dos seus livros a questão do beliscar. Não sei se você fala um pouco isso, mas nós aqui falamos muito, não é? Ô menino, para de beliscar, senão você não vai almoçar. Tem gente que não almoça, mas belisca o dia todo. Ele come ali uma banana, depois ele dá uma beliscada num pãozinho, ele come um chocolate, ele belisca o dia todo e não tem fome. Cardeal vai dizer que as jaculatórias é um pouco disso. Talvez você não tenha tempo de tomar uma grande refeição, então você vai, quando você lembra: Jesus, eu te adoro. É uma jaculatória. Meu Senhor e meu Deus. Jesus, manso humilde de coração, fazer do meu coração semelhante ao vosso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação. Você vai falando, essas jaculatórias são jaculatórias que te colocam no estado de adoração e vão te afastar de muita coisa ruim. Muita coisa ruim. O ato de adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Então, se nós estamos na igreja cristã católica e nós não temos um coração adorador, nós não estamos fazendo o principal. É a mesma coisa a pessoa que abre uma conta num banco e não tem dinheiro. A pessoa que quer ir para uma faculdade, mas que não tem o 2º grau.
Uma pessoa que vai numa nutricionista, mas não está nem aí para a dieta, ou seja, a pessoa está ali, mas não tem um sentido. E o nosso sentido é a adoração. Lucas 4:8, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, que não existe a não ser por Deus. Atenção nisso aqui. Adorar a Deus requer duas atitudes. Quais as duas atitudes? Respeito e submissão. Respeitar as coisas sagradas. Respeitar a casa de Deus. Respeitar o lugar de culto, respeitar aquilo que é sagrado, respeitar. Eu enfrentei, não um problema, porque eu tenho meu jeito de continuar indiferente a essas coisas, mas nós enfrentamos uma situação muito delicada, complicada, insistente, cansativa. Quando eu era padre, lá em Nossa Senhora Aparecida, um marido, pai de primeira viagem, a mulher estava aí gerando, não sei quantos meses tinha o futuro neném, mas ela tinha um desejo, e ela manifestou um desejo. Qual era o desejo da madame? Ela queria tomar coca no cálice que eu celebrava a missa. E a família pediu inúmeras vezes. O marido foi até de maneira assim, não foi grosseiro, mas ríspido. E eu tentando mostrar para ele que não é uma taça, que não é um caneco, mas que é um cálice litúrgico, com uso da Santa Missa, onde se coloca somente o sangue de Nosso Senhor, mas nada que dizia, nada que explicava, caía na cabeça. Ou seja, é um casal muito bom, mas que, me desculpe a franqueza, eles não têm noção nenhuma do respeito às coisas sagradas. Ele não vê que aquilo que é o uso litúrgico não pode ser um uso profano, um uso mundano. Então não basta apenas o respeito. Aqui entra uma questão de humildade, que é a submissão absoluta. O que é isso? Eu resumo em querer o que Deus faz e fazer o que Deus quer. Maria, eis aqui a escrava, a serva. Eu não tenho valor, faça a tua vontade. Maria tinha respeito a Deus e ela era submissa. Não estou entendendo, não estou entendendo. Parece-me que nos dias de hoje as coisas inverteram. Deus é o servo e nós os senhores. Não falaram comigo, mas eu já ouvi o zum 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 de pessoas que dizem assim: eu fui na igreja, rezei, Deus não me deu o que eu quis, eu não rezo mais. Olha a inversão de valores. Não é a pessoa fazendo o que Deus quer. Ai, se Deus não fizer o que eu quero. E o cardeal canta la messa, ele vai além. Ele vai além. Num dos seus escritos, ele vai dizer que nem sempre nós pegamos o caminho correto. E ele está falando para padres. E eu compartilho com vocês. Ele vai dizer assim, claro que não são todos os padres, mas ele vai dizer assim: os clérigos têm um mau costume de fazer um plano e apresentar o plano a Deus, pedindo que Deus abençoe o plano. E o cardeal vai dizer: a sequência não é essa. Não é você pensar no que você quer fazer e apresentar a Deus para abençoar. A sequência deveria ser: Senhor, que queres que eu faça? Não é o que eu quero para Ele abençoar, é eu perguntar o que Ele quer.
E Raniero vai dizer que esta é uma atitude de adoração, que requer respeito e submissão. Adorar a Deus é como Maria no Magnificat. Não vou pedir para levantar a mão não, para eu não ficar triste, mas você em casa também. Gente, nós deveríamos, muita gente faz, mas eu não quero colocá-los aqui em situação de vergonha. Se você ainda não faz, passe a fazê-lo. Antes de dormir, reze todas as noites o Magnificat de Nossa Senhora. É o canto de Maria, no Evangelho de Lucas. É uma oração maravilhosa. É uma oração de adoração. E a igreja já fez isso aqui, ó. Eu não sei porquê, o Magnificat não pegou. Pegou nas equipes de Nossa Senhora, eles rezam toda a reunião magnífica. Pegou nos focolares, todo focolarino, ele reza o Magnificat todos os dias. Nós, diáconos, padres e bispos, na liturgia das horas, tem o Magnificat, mas o povo em si não reza muito o Magnificat, não. E o Magnificat é um canto de Maria. Eu não me lembro qual ano foi, mas Dom Belvino, que era o nosso bispo na época, fez milhares de orações do Magnificat, distribuiu na diocese toda. Foi num ano santo, eu não me lembro qual. Quer dizer, para o povo aprender a rezar de cor o Magnificat. Não sabemos por que as pessoas rezam muito o Pai Nosso, Ave Maria, a oração do Espírito, mas o Magnificat não entrou em nós. Então precisamos entender aquela oração como uma oração poderosa de adoração. É como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se a si mesma, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas, que o seu nome é santo. Isso é a adoração. Isso é a adoração. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque o poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é o seu nome. Olha aí, Maria está adorando. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas não existe só oração de adoração, né? Existe oração de petição, existe oração de ação de graças, existe oração de intercessão, oração de efusão do Espírito. Não é só uma oração, mas a maior de todas, o ápice de todos é a adoração. Quem lê Bíblia, quando Jesus está conversando com a samaritana, Ele vai dizer para ela o que Deus procura. Que tipo de pessoa que Deus procura? Esta noite aqui no Frei Galvão, Deus está olhando para nós e procurando esse tipo de pessoa. Talvez você que está em casa. Jesus vai dizer para a samaritana assim: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o meu Pai procura. Meus irmãos, vamos entender Bíblia? Por que Deus está procurando? Meu relógio sumiu. Isso aqui eu ganhei numa viagem que eu fui pregar. Foi até Deus que inspirou, um casal amigo lá de Vitória. Padre, trouxe um relógio para o senhor. Eu falei, ô glória, que o meu desapareceu. E até hoje eu não encontrei. Então eu estou procurando. Não sei, está numa bolsa. Eu lembro que eu pus ele em algum lugar, mas não acho. Já tem até os 3 pulinhos para São Longuinho. Não achou também não. Agora a minha pergunta, meus irmãos: por que eu estou procurando o relógio? Porque eu não achei. O dia que eu achar, eu paro de procurar. Quando Jesus diz assim: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A minha pergunta é: por que o Pai está procurando? Porque Ele não está encontrando. Que seja eu, que seja você.
adorar o Senhor em espírito e em verdade. A adoração, meus irmãos, me livra de ficar voando durante a missa. Não estou falando dos senhores, não. Mas tem gente que voa. Se olha para a cara da pessoa, ela está assim, ó, voando. Ela está ali na igreja, mas ela não está com o espírito de adoração. Aí eu já citei alguns exemplos aqui. É alguns mexendo em celular, é casais namorando, é gente olhando para fora da igreja, é uns calculando a altura do templo, é outros olhando o relógio, outros pensando na pizza depois da missa. Onde está o espírito de adoração? O espírito de respeito e submissão. É isso que Deus espera. É esse tipo de pessoa que Deus procura. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E por último, no Catecismo, parágrafo 2097, vai dizer assim: quais os frutos da adoração? Eu já falei o que é adoração. Falei que é o ato primordial da religião. 29,6 deu o conceito. Depois falou o do respeito e da submissão. O Magnífica, o canto de adoração. E agora vem o fruto. Uma pessoa adoradora, ela fica livre de quê? Uma pessoa adoradora, ela alcança o quê? O Catecismo responde: a adoração a Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo. Primeira coisa, uma pessoa que adora a Deus, ela não é egoísta. Vamos repetir isso. Uma pessoa que adora a Deus, ela não é egoísta. Uma pessoa que se fecha em si mesmo, em si mesma, ela não tem um coração adorador. O Catecismo está falando, uma pessoa que adora a Deus, ela não se fecha em si mesma. Ela quer ser feliz, mas ela se preocupa com os outros. Ela quer ser feliz, mas ela estende a mão aos outros. Ela tem uma visão também periférica. Eu não estou falando da rua, eu estou falando da família. Quantas pessoas na família solitárias, porque as pessoas se fecharam em si mesmas. Eu escutei, não vou falar onde eu estava, no supermercado aqui em Divinópolis, uma mãe falou: padre, reza porque está difícil. Falei com ela: o que está pegando? Minha filha adolescente, não sei o que aconteceu com ela, mas na cabecinha dela, ela não precisa de ninguém. Ela se fechou em si mesma. Ela não está satisfação, não fala que hora que sai, que hora que volta, aonde foi, com quem que foi. Ela está vivendo o mundo dela. O que eu entendi na hora? Não é uma adolescente que adora a Deus. Porque a adoração a Deus, ela me abre. E a pessoa que se fecha nela, ela não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Esse é o primeiro de 3. O segundo, a adoração do homem a Deus liberta o homem da escravidão do pecado. Repita comigo: quem adora a Deus peca menos. Quem adora a Deus peca menos. Eita, nós! Por que o povo está pecando tanto, gente? Porque não está adorando a Deus. Eu não vou ser besta aqui de falar nome nem nome de festa. Mas teve uma festa que aconteceu esses dias não sei aonde, e não sei com quem, mas a baixaria reinou. E o povo postando e batalhando, porque o youtuber, porque a influenciadora. Quando você vê o que esse pessoal anda aprontando, o Catecismo responde: por quê? Onde falta adoração, onde falta respeito e submissão a Deus, sobra pecado. Uma pessoa que peca demais é que ela não está adorando a Deus, nem em espírito e nem em verdade. Primeiro, o coração não fecha. Segundo,
A pessoa é livre da escravidão do pecado. E por último, a adoração a Deus liberta o homem da idolatria do mundo. Repita: idolatria do mundo. Idolatria do mundo. O que é idolatria? Idolatria é adoração. Só que a adoração a Deus é o culto de latria, latros, somente a Deus. Quando eu adoro alguma coisa ou alguém que não é Deus, isso se torna um ídolo. E se eu estou adorando o ídolo, eu faço a ele um culto de latria. Mas como ele não é Deus, idolatria, colocar algo no lugar de Deus, colocar alguém no lugar de Deus. Interessante, gente. Você tem que ser mais esperto. Toda pessoa que diz assim: eu não acredito muito em Deus, eu não preciso muito de Deus, eu me viro. Saiba que esta pessoa não adora a Deus, mas ela adora a si mesma. Ou ela adora a posição social dela, ou ela adora o dinheiro. O ser humano, isso quem disse? Afonso Maria de Ligório. O ser humano tem dentro de si uma coluna da adoração. Ou ele coloca Deus, ou ele vai colocar alguma coisa. Ou ele se coloca, ou ele coloca alguém, ou ele coloca alguma coisa. Eu fico vendo certas coisas, como o povo é bobo. Como tem gente boba. A pessoa está na igreja, vamos dizer que diz que é católica, geralmente é rapazinho. Aí o rapazinho arruma uma mocinha, começa a namorar. E a moça não é católica. E eles vão namorando e vão se entretendo. Aí a moça vai dizer assim: você podia ir na minha igreja. O rapaz deveria dizer o quê? Não, eu sou um adorador, eu sou católico. Quando você começou a namorar comigo, você sabia disso. Ou nós vamos levar o nosso namoro respeitando a nossa crença, ou nós não vamos. Não, meu filho, por um rabinho de saia, o cara já está sendo batizado, já está andando com a Bíblia debaixo do braço, está gritando viva Jeová, até que ele perde a namorada, porque sempre perde. Ele perdeu a namorada, perdeu a fé, ele não fica lá, porque ele não é de lá. Tem uns que têm vergonha de voltar para cá, aí não fica em lugar nenhum. Veja como que as pessoas idolatram pessoas. Eu tenho que agradar a minha namorada mais do que a Deus. Mais importante que o meu batismo é agradar a minha namorada. Pessoas que vivem para agradar o filho, não. Acima de Deus é o meu filho. Acima de Deus é minha filha. Para ela tudo. E para Deus muitas vezes nada. Então veja, meus irmãos, que é um tema que o catecismo insiste e que nós devemos aprender a adorar o Senhor. Ter um coração mais aberto. Declarar vitória sobre os nossos pecados. E não ser escravo das coisas mundanas. E o mais bonito que eu acho, isso no meu ponto de vista, para quem tem uma vida de adoração, anote aí o texto, Jó capítulo 1, versículo 10. Jó 1, 10. Fácil guardar. Quem está aqui, chega em casa, grife lá. Jó 1, 10. Para você entender o versículo, Jó é um homem temente a Deus. É um homem que adora ao Senhor. E no início do livro de Jó, vai dizer tudo aquilo que ele tinha. Tudo aquilo que ele era. Atenção. Aí, o diabo começa a falar com Deus. Quem que é esse cara aí?
Aí Deus vai dizer: é Jó, adorador, fiel, convicto. Aí o diabo responde para Deus assim, esse bate-papo, né? Só para você entender o versículo. Deus disse assim para o diabo: notaste o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro, reto, temente a Deus. Olha que bonito. Jó tinha uma vida que agradava a Deus. E Deus estava falando com o diabo. Você conhece Jó? É aquele lá, ó. Temente a Deus, adorador, reto. Olha o que o diabo responde para Deus. Gente, atenção. Eu quero para a minha vida isso. Espero que você queira isso para a sua vida. Imagine Deus apontando você para o diabo e falando para o diabo assim: este é meu servo, esta é minha serva, é temente, me conhece, pratica a justiça. Olha o que o diabo responde para Deus. Eu queria que o diabo respondesse isso na minha vida. Olha o que o diabo responde. É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Quando o diabo olhou para Jó, ele viu que Jó estava protegido. Jó tinha uma muralha de proteção. E a muralha era para ele, para a casa dele, para a família dele e para tudo aquilo que ele tinha. E a minha pergunta é: por que Jó tinha esta proteção? A resposta é: porque ele era um adorador. Simples assim, como o sol ao meio-dia. Então, se você quer, meus irmãos, proteção da sua vida, proteção da sua família, proteção da sua casa e proteção dos seus bens materiais, seja um adorador. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Você vai profetizar vitória na sua vida física, na sua vida espiritual. Você vai se libertar da escravidão do pecado. Você vai se abrir para as necessidades, a começar da sua família. A adoração é essencial na vida do cristão católico. Precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é isso que nós queremos pedir na adoração que faremos no final dessa celebração. Senhor, dai-me um coração adorador. Só isso. Senhor, coloca no meu peito um coração adorador, para que eu o adore em espírito e em verdade. Nós podemos pedir isso, porque aquele que busca encontra, aquele que procura acha, e para aquele que bate, a porta se abrirá. Que o Senhor faça de nós bons e verdadeiros adoradores. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Mais uma vez eu quero te convidar a conhecer o meu canal, o nosso canal de Cima dos Telhados. E conheça o meu canal. Eu te convido, meu irmão, a maratonar os meus vídeos, os nossos cortes do Frei Gilson, do Padre Christian. Eu te convido, meu irmão, a fazer parte dessa grande família que só quer anunciar Jesus Cristo. Esse vídeo do Padre Christian, ele já tem 2 anos. Não vamos deixar se perder esta grande pregação, esta grande formação. Eu te convido, meu irmão, a compartilhar. Leva para as tuas redes sociais. Vamos anunciar o amor de Deus.
Eu te convido também, meu irmão, mais uma vez a fazer parte dessa grande família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.